Olha, tive 30 Não, eu fazer aqui um sinal que essa foto. Tudo óculos escuros. Estávamos mesmo a falar sobre isso. Vira os olhos. Exatamente, para vos explicar aí. Vira os olhos. Depois também há a percepção. Sim. E na feira é confuso porque depois da frente também vira-se por cima, nem sequer ver o que é a apresentação. Não, mas é que Esteve cá agora há pouco tempo. Vou ver como é que ela sempre consegui. tão caro. É agosto para super caro. Também. Esta mesmo não vamos elas até que Sabes também que é bom. Podes querer, olha, maravilha. Já estou assim. Às 2h30. Já temos 10 minutos. Mas isto não se pode deitar no nosso não. Ah, pois estrela, estrela. Não, 10 minutos. Opa! Passaste por mim? Como é que passaste por mim? A sério? Eu sou com uma dispensa também mais uma vez. Como é que tu te despeçam aqui ali, não é? Não, isto merece uma foto. Agora faço fotos bonitas. E as fotos vamos ter acesso a elas? Sim, elas vão. Começar com a obrigada. Sabe o que eu quero? Fala verdade. Não, tirar aqui. Fala verdade. Até que é. Então, mas que é isto? Quero direitos de autor, quero Mas já estou a chagão pelas fotos, pelo filme, gravação, dinheiros. Rita Alves, quando é que você vai passar? E manda Évora. Olha, eu acho que vai ser gravado. Não, mas grava. Não, mas grava.
Eu acho mesmo que temos de tirar os óculos muito Ai, não estou ótimo. Era assim. Vocês estão lá de... Nós temos a bancada. Nós temos a bancada do quê? Já está a ser gravado. Já está a ser gravado. Estás boa? Boa tarde, bem-vindos. Em nome da Tinta da China, queria agradecer a todos os presentes, também a quem está aqui para o debate e à Joana Gurjão Henriques, a nossa autora. Vamos ter agora aqui um debate sobre racismo e ativismo e a propósito do mais recente livro da Joana, que é o Racismo nos Brancos Costumes, Racismo no País dos Brancos Costumes, assim é que é. E pronto, a Joana vai moderar, a própria autora vai moderar e vai-vos apresentar os intervenientes e espero que gostem. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Catarina. Boa tarde, obrigada por terem vindo. A sessão de hoje é dedicada ao ativismo. Isto porque quando eu fiz a série de reportagens para o público que deram origem a este livro, O Racismo no País dos Brancos Costumes, uma das grandes linhas definidas para abordar o racismo estrutural e institucional em Portugal tinha ligação direta com as grandes questões que os ativistas têm colocado ao longo destes anos, reiteradamente, em vários fóruns e que muitas vezes não chegam à sociedade maioritariamente branca, exatamente porque há esta barreira que impede que os temas, e este tema em particular do racismo, seja discutido. Todas estas pessoas que aqui estão e mais as que estão no livro e outras que não aparecem no livro tiveram um papel fundamental ao longo do meu percurso como jornalista, não só por causa enfim, dos contactos que fui fazendo e que me foram passando para contar as histórias de racismo em Portugal, mas também como despertadores de consciência e, no fundo, foram pessoas que me ajudaram imenso a abrir os olhos para uma realidade que é escondida para a maior parte das vezes e que hoje em dia também ainda continuo a olhar e a não ver e a ter, enfim, esta ajuda maravilhosa destas pessoas para me despertarem e chamarem a atenção das grandes injustiças que existem em Portugal. À minha esquerda, eu vou começar mais ou menos por ordem alfabética, tenho a Ana Tica. A Ana Tica tem participado em vários coletivos, ela depois contará um bocadinho melhor o seu percurso e o que é que a faz ser ativista, antirracista. Esteve ligada ao feminismo negro também, à plataforma Gueto e a outras organizações e vai fazendo, é um exemplo que eu achei importante trazer, não como alguém a representar um grupo, porque na verdade o ativismo faz-se de várias formas e isto que aqui está no livro, por exemplo, é apenas um pequeno retrato. O ativismo antirracista faz-se de várias formas e muitas vezes individualmente, o que não deixa de ter o seu valor e a sua importância. À minha direita está a Beatriz Dias. A Beatriz Dias é membro e da direção da JAS, a Associação de Afrodescendentes, que foi formada em 2015 e que recentemente ganhou no Orçamento Participativo de Lisboa o concurso para a criação do Memorial à Escravatura e ela depois poderá falar-nos um bocadinho melhor sobre em que estágio é que está neste momento o Memorial, mas julgo que tem tido algum andamento e que em breve poderemos ter notícias, pode ser que ela nos dê alguma hoje em primeira mão. Depois há o Mamadou Ba,
é membro do SOS Racismo. O SOS Racismo é a mais antiga organização antirracista a operar em Portugal. Foi criada em 1990. O Mamadou é membro do SOS desde 1998 e tem sido uma pessoa fundamental também no ativismo e, enfim, no despertar de consciências sobre o racismo em Portugal. À direita, finalmente, a Raquel Rodrigues. Peço desculpa, Raquel, eu erro a última letra deste alfabeto. A Raquel Rodrigues é fundadora da FEMAFRO. A FEMAFRO é uma organização feminista negra e ela explicar-nos-á qual é a pertinência, a relevância e a importância fulcral de ter uma associação que é especificamente centrada nas questões do feminismo negro. Eu pensei neste debate de hoje no formato bastante simples, que é: vou fazer uma pergunta, os oradores respondem, depois haverá eventualmente um segundo round consoante o tempo e depois passaremos então para a assistência, que poderá fazer algumas perguntas. Temos 50 minutos no total, não é muito, mas vamos tentar aqui condensar todas as questões que surjam na mesa. E a primeira pergunta tem a ver justamente com qual é a pertinência e a relevância de ser ativista em Portugal, ativista antirracista, e qual o papel que esse ativismo tem na vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Falarem também um pouco sobre as vossas organizações. Vou respeitar a ordem alfabética e passo aqui a bola à Ana Tica. Obrigada, Joana. Agradecer antes de mais o convite e então, respondendo às questões que tu colocas, não é? O meu nome é Ana Tica, como tu já apresentaste. Na verdade não é o meu nome, o meu nome é Ana Isabel Fernandes, mas este é o nome que eu escolhi. Também faz parte do meu percurso ativista, não é? Porque de alguma forma nós dizemos em tom de brincadeira, não é? Uma coisa é o nosso nome escravo, não é? E outra coisa é o nome que escolhemos para fazer as nossas lutas. Eu, para falar de ativismo, tenho que, se calhar, pensar na minha experiência enquanto não ativista. Foi uma experiência que começou muito cedo. Portanto, eu nasci em Portugal, nasci em Lisboa, na maternidade Magalhães Coutinho. Sempre me vi como pessoa, nunca tive dúvidas de que fosse portuguesa, até aos 6 anos entrar para a escola. Costumo dizer que felizmente não fiz ensino pré-escolar e isso permitiu-me durante 6 anos da minha vida ser apenas isso, uma pessoa. E a partir do momento que vou para a escola e que começo a entrar em contacto com as instituições, comecei a ter toda uma experiência que, obviamente, com 6 anos de idade, eu não tinha ferramentas para lidar com uma série de injustiças que foram acontecendo. Deparei-me com o racismo, deparei-me com perguntas sucessivas. Sempre que as pessoas me perguntavam de onde era e eu dizia que era de Lisboa, perguntavam-me sempre: não, de onde? E tudo isto foi-me percebendo que eu não era suficientemente portuguesa, não é? Havia aqui qualquer coisa que as pessoas estavam-me sempre a tentar fechar numa caixinha, estavam-me sempre a tentar direcionar para um passado, para um contexto que se resumia à África. Nessa altura eu sabia muito pouco sobre a África. Os meus pais são de origem cabo-verdiana, eu até hoje nunca fui a Cabo Verde, hei de ir, mas a minha experiência foi sobretudo aqui e não sinto essa necessidade de ir à procura de uma determinada raiz que faz parte da minha identidade, mas que não me define. Então, efetivamente, foi neste contacto e muito pela forma como o outro, daquilo que também me era devolvido pelo outro, que começaram a existir uma série de dúvidas. E à medida que fui fazendo o meu percurso, fui tendo várias experiências nesse sentido, mas eu cresci na zona de Sintra e, efetivamente, em Sintra mesmo.
éramos poucos negros, então não tinha tanta questão dos pares. E foi uma coisa que me faltou muito ao longo da vida, não é? Eu queria ter amigos que, quando se chateassem comigo, não me chamassem de preta e que usassem, que se calhar se chateassem comigo por aquilo que eu fiz e que me dessem outro tipo de feedbacks. E então senti muito esta necessidade de ir ao encontro dos meus pares. Portanto, fui tendo uma série de experiências, posso-vos contar uma. Isto foi no ensino secundário. Como vos disse, eu cresci na zona Saloia e, portanto, num teste de português, num texto, havia uma expressão que era tipicamente Saloia, portanto, uma expressão que dizia "pariu aqui a galega". E, portanto, nós no teste tínhamos que dizer o que é que significava aquela expressão. E eu não soube responder. Tive positiva, mas quando o professor me entregou o teste, perguntou-me porque é que eu não tinha respondido àquela questão. E eu disse que eu não conhecia aquela expressão. E ele respondeu-me, portanto, eu estava no ensino secundário, portanto, tinha 16 anos, e ele, em frente à minha turma, respondeu: eu, se fosse assim, arranjava uma lata de tinta e pintava-me de branco. E, obviamente, não. Eu, que sempre fui muito arisca, não é? E senti-me humilhada perante os meus colegas, que obviamente se riram. Respondi-lhe: olha, eu também conheço um psiquiatra muito bom e, se quiser, eu também lhe posso recomendar. E claro que ele mandou-me para a rua. E estamos a falar de racismo institucional. Porque ele, naquele momento, humilhou-me, mas perante a minha resposta, ele tinha o poder, teve o preconceito e tinha na mão o poder de me mandar para a rua. E isto passa-se com muitos outros jovens, não é, que vivem este tipo de experiências na escola. Eu nunca me senti representada nas matérias escolares, nunca senti que aquilo que eu trazia servisse para o contexto da sala de aula, pelo contrário, sempre mostraram que aquilo que eu representava era feio, que era mau, sempre falaram dos negros de uma forma, e os livros assim o expressavam, não é, de uma forma humilhante, de pessoas que se deixaram escravizar, que nunca fizeram nada para sair daquela condição. Portanto, eu costumo dizer que para muitos jovens desistir da escola é um ato de resistência, não é? Porque constantemente estamos num espaço que não nos respeita e que não aproveita aquilo que nós trazemos, a nossa diversidade, para construir um conhecimento coletivo. Fui fazendo o meu percurso, entrei para a faculdade, escolhi trabalhar na área social e automaticamente virei-me para as comunidades afrodescendentes e africanas e assim é que inicio um percurso. Quando chego a estas comunidades, na tentativa de finalmente ser aceite, também tive uma experiência muito interessante, porque também há muitas diferenças. Eu não tinha crescido no mesmo contexto, não falava bem crioulo, não dançava bem o funaná ou o kizomba, ou seja o que for. Também foi toda uma outra experiência, mas também deparei-me com uma série de problemas. Percebi que a experiência que eu vivia não era isolada, que independentemente de estar na comunidade A, B ou C, havia uma série de problemas que eram transversais e que eram comuns. E foi aí que eu também conheci e fui conhecendo ao longo da vida uma série de outras pessoas que se foram juntando em coletivos, em organizações e que iam criando os seus espaços de resistência, os seus espaços onde falavam sobre estas questões, onde se desenhavam iniciativas, mas acima de tudo esta experiência de ativismo vem muito como uma resposta à injustiça, uma resposta à falta de igualdade, de oportunidade, de acesso a uma série de questões que são invisíveis e que não nos permitem desenvolver o nosso potencial humano da mesma forma. No contacto com estas comunidades deparei-me com muitos problemas, como já disse, quer questões ao nível da educação, portanto, questões ao nível da forma como foram feitos os realojamentos, a falta de acesso a uma habitação digna, a forma como as escolas depois acabam por responder a contextos muito... escolas que acabam por estar muito segregadas, não é? E que não se espera nada daqueles alunos, onde se vê... Eu, por exemplo, na Rentela, está aqui o Lício, não é? Nós trabalhamos, estamos aqui em Lisboa, nós trabalhamos com turmas
currículos alternativos onde só tinha crianças negras. E nós estamos em Portugal, estamos na área metropolitana de Lisboa, porque é que há turmas onde só há currículos alternativos, vias, para nós estão sempre a criar estas coisas alternativas, não é? Mas que na verdade não são alternativa nenhuma, não é? E fecham as pessoas em caixinhas. Nestes bairros também deparei-me muito com a ausência do Estado de Direito, não é? Deparei-me com situações, eu tinha 20 anos quando estava a fazer o meu último ano de estágio e tive o privilégio de fazê-lo no Alta Cova da Moura, no Minho da Juventude. Deparei-me com um jovem que foi morto pela polícia com 10 tiros pelas costas em pleno bairro, porque saiu de um carro, o carro não sabia bem se era roubado ou não. Isto aconteceu em plena luz do dia e deparei-me com espaços onde se suspende o Estado de Direito, onde a polícia chega, brutaliza as pessoas, faz aquilo que quer, não respeita as pessoas simplesmente porque está em territórios ditos problemáticos, etc, etc. E tem sido à volta destas questões que me tenho envolvido com outras pessoas, lamentavelmente acho que sempre numa tentativa de resposta, de dar resposta a algo que aconteceu. Acho que às vezes vai faltando muito a possibilidade de fazer coisas mais contínuas, mas eu vejo o ativismo como um ato de cidadania e vejo o ativismo como o não aceitar. Acho que é uma escolha muito difícil, eu preferia estar a fazer outras coisas, acho que é das escolhas mais difíceis, mas perante a injustiça acho que é importante fazer alguma coisa. Eu procuro a minha dentro dos problemas, procuro a minha área de responsabilidade, faço porque também sinto que tem diretamente a ver comigo e procuro sempre estar com outros, a construir estes espaços de resistência, estes nossos espaços de fala e a fazer aquilo que vai ser possível com os recursos que temos. Obrigada, Natica. Eu queria só fazer um pequeno comentário. Eu acho que a história que tu contaste é particularmente não só tocante, mas é muito simbólica do que de facto é o ativismo. Esse confronto que tu fizeste e que é necessário existir e que é um ato de cidadania absolutamente nobre, não é? De confrontar o professor e de dizer, não, olha, eu também conheço um psiquiatra porque o problema é seu. E é bastante, eu acho que inspirador, não é, para outras pessoas, e daí a importância do ativismo e de haver pessoas como tu a falarem e a darem a cara e a estarem aqui para poderem também inspirar outras pessoas. Obrigada, Natica. Passo então a palavra à Beatriz. Beatriz, o que é que te fez ser ativista, criar a Jazz e falares um bocadinho da Jazz? Bem, muito obrigada a todos, boa tarde. Eu chamo-me Beatriz Gomes Dias, eu sou a Presidente da Jazz, Associação de Afrodescendentes, e procurando um bocado responder à pergunta que a Joana fez, quer dizer, eu não consigo identificar um só motivo para a existência da Jazz, mas na verdade nós, ou seja, a justificação que se calhar nós consensualizámos entre nós, ou seja, quando pensamos na Jazz, quando é que ela surge, porque é que ela surge, esta associação, a nossa associação foi criada um bocado para responder à ausência de iniciativas do Estado relativamente à década dos afrodescendentes. Portanto, nós existimos desde 2016, formalmente, portanto, no dia 25 de maio constituímos como associação, mas antes disso já tínhamos começado a fazer um conjunto de reflexões sobre o que é ser afrodescendente, o que é ser negra em Portugal, qual é o espaço que existe para os negros em Portugal, e porquê é que nós começámos a pensar nestas questões? Porque eu nasci em Dakar, mas vim para Portugal com 4 anos, eu considero-me portuguesa, portanto não tenho dúvidas sobre isso, se sou portuguesa, portanto identitariamente considero-me africana e portuguesa, mas depois constato e fui constatando ao longo do tempo e ao longo da minha vida que não há um espaço na sociedade portuguesa para os portugueses negros, ou seja, os portugueses veem-se e definem-se e
apresentam-se como sendo maioritariamente brancos, portanto, com portanto, um tipo de português que é o português metropolitano, europeu. Portanto, é esta a narrativa hegemónica que é veiculada. Ou seja, é assim que Portugal se apresenta. E Portugal não tem espaço para mim, não tem espaço para pessoas negras, não tem espaço para portugueses negros. E isso foi algo que eu fui me apercebendo ao longo de toda a minha vida, ao longo da minha escolarização, ao longo da minha vida enquanto mulher adulta, enquanto professora, e no entanto não encontrava nenhuma forma de poder intervir nessa realidade e transformar essa realidade. Filo, como enquanto militante do SOS Racismo, e ganhei imensa experiência e reflexão enquanto militante do SOS Racismo, também filo politicamente, mas no entanto achava que faltava uma discussão que se centrasse nesta ideia da diversidade que existe em Portugal e que também potenciasse uma reflexão crítica sobre o que nós dizemos sobre nós próprios, sobre a narrativa que construímos, sobre a história que construímos sobre nós próprios. Então a JAS surge precisamente para responder a esta pergunta. A JAS vai ser uma associação claramente vocacionada para o combate antirracista, para a luta de direitos para todos os negros que vivem em Portugal. Portanto, e aí, quando nós pensamos em todos os negros que vivem em Portugal, pensamos na necessidade da regularização da situação dos imigrantes em Portugal, na aquisição da nacionalidade a tantos portugueses, a tantos jovens que nasceram em Portugal a quem é recusada a nacionalidade, portanto são considerados estrangeiros no seu próprio país, e também a necessidade absoluta da afirmação dos negros portugueses. Portanto, e é aqui que a JAS, é neste campo de ação que a JAS surge. E à medida que nós fomos fazendo o nosso caminho enquanto associação e que fomos aprofundando a reflexão, tenho-vos a dizer que, passados estes 2 anos, eu não sou a mesma mulher que começou a associação há 2 anos atrás. Portanto, ainda ontem estava a pensar nisso, quer dizer, aquela pessoa que deu lugar à pessoa que eu sou hoje, ela de alguma forma imaginou esta associação, mas depois toda a transformação que o ativismo me trouxe, todo o conhecimento e toda esta capacidade de olhar criticamente para o mundo e não me deixar enganar com as ideias muitas vezes mitificadas que são apresentadas, é resultado do trabalho que eu tenho feito em colaboração com todos os ativistas e com toda a gente que tem tido pensamento crítico, tem produzido conhecimento, tem estado no espaço público, tem tirado tempo do seu tempo, da sua vida privada, para partilhar o que sabe com os outros. Portanto, isso tem sido profundamente transformador. Portanto, o ativismo, eu, para além de querer transformar o mundo enquanto ativista, o ativismo transformou-me imenso. E eu tenho a certeza absoluta que me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais consciente e muito mais reflexiva e capaz de compreender o mundo que vivo hoje do que era quando comecei. E esta compreensão do mundo vem precisamente desta reflexão. Nós hoje discutimos o racismo de uma forma bastante mais combativa, bastante mais, não quer dizer que não fosse combativa antes, ou pelo menos eu posso dizer, eu discuto o racismo de uma forma muito mais combativa, porque eu hoje sei que o racismo, e se antes não o sabia, agora não tenho dúvidas, ou se sabia, mas também não o conseguia verbalizar, agora não tenho dúvidas, que o racismo é uma construção social, e que esta construção social tem um objetivo claro, que é manter um conjunto de pessoas, que somos nós, num lugar de subalternidade e não permitir que esse lugar de subalternidade seja quebrado. Então é aí que nós nos inscrevemos enquanto ativistas. O que nós queremos é quebrar esse lugar de subalternidade, quebrar estes muros todos que nos colocam e que nos tiram o direito a ser, o direito a existir, nos recusam a cidadania e, para além disso, nos colocam no lugar do outro. E esse lugar do outro é o lugar do outro que é inferior, do outro que é ignorante, do outro que é primitivo, que, na melhor das hipóteses, é exótico e que deve ser tolerado, ou então que, se tiver algum mérito, eu vou eleger esse para ficar num lugar especial, para depois poder servir de bandeira para os outros e dizer: vejam lá, vocês trabalharam o suficiente, também podem chegar àquele sítio. E assim se vai enganando as pessoas, fingindo que o racismo não existe em Portugal, criando uma metodologia completamente errada de quem nós somos e de como chegamos aqui.
Portanto, e esse é um aspecto importantíssimo que o ativismo nos traz, que é saber como nós chegamos aqui. Porque quando nós chegamos ao mundo, quando nós nascemos, há uma história enorme que está para trás e que nós não a conhecemos e que ninguém nos conta, porque a escola não as quer contar, não é? Não quer contar essa história porque a história e a narrativa e a ideologia decide quais é que são os fatos que têm importância, quais é que são os fatos que são relevantes e quais é que são os fatos que devem ser registados, memorializados, e outros ficam de fora. E nesses fatos que ficam de fora, nós ficamos de fora também. Nós, os negros, os portugueses negros e todos os afrodescendentes, ficamos de fora dessa história. E também foi esta vontade de pertencer a uma história, de uma maior democratização da história, que a minha história seja contada, que a história dos outros negros que estão para trás de mim, que lutaram pela libertação dos seus países, lutaram pela libertação das amarras da escravatura, que são todos eles que constroem o presente que nós aqui hoje estamos a analisar, todos eles têm que fazer parte dessa história. Então eu acho que eu posso resumir dizendo que o ativismo trouxe-me com esta vontade de existir, de poder pertencer e, acima de tudo, de lutar pela dignidade e o direito à cidadania para todos, para que não continuemos a reproduzir acriticamente todas as ideias da nossa narrativa identitária nacional, dizendo que Portugal foi excepcional no seu projeto colonial, que colonizou de uma forma que mais ninguém colonizou, que Portugal tem uma apetência natural para se misturar com os outros povos, que Portugal trouxe mundo aos novos mundos, nunca dizendo a barbárie, a opressão, a violência e o genocídio que teve por trás deste encontro de culturas. Obrigada, Beatriz. Volto só também aqui resumidamente, acho essa ideia de que o ativismo te transformou a ti também, a mim chama-me particularmente a atenção e toca-me também, porque eu acho que quando se mete as mãos na massa, não é, da forma como vocês metem, e essa tentativa de mudar a realidade e transformar a realidade, transformar a própria pessoa, acho que é um dos passos mais fulcrais e importantes, não é? No fundo, o ativismo não serve para transformar os outros, mas a nós próprios também, não é? E essa mudança, esse desejo de mudança da realidade, não é? É uma mudança que vem também. Eu vou aqui inverter agora, vou deixar o Mamadou para o fim e vou passar a palavra à Raquel Rodrigues. Achei agora esta sequência, parece-me a mim mais lógica. E Raquel, explica-nos porquê a necessidade de haver uma associação que luta pelo feminismo negro. Acho que para te responder a esta pergunta teria que recuar alguns anos, até à altura em que eu entrei na faculdade pela primeira vez. Isto estamos a falar em 2001, 2002, onde eu fiz o curso de Relações Internacionais. E um dos meus objetivos quando eu entrei no curso era seguir a carreira diplomática. E é engraçado porque depois na altura do estágio, porque no curso que tínhamos de terminar, tínhamos que ter um estágio curricular, eu tinha enviado o meu currículo para quase todas as embaixadas aqui em Portugal e não obtive resposta e, entretanto, enviei o meu currículo para o Serviço Jesuíta a Refugiados. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Enviei para o meu currículo para o Serviço Jesuíta a Refugiados, JTRS, que é uma instituição que trata das questões da imigração. E também tem um centro de acolhimento a pessoas sem abrigo e a refugiados. E foi a única instituição que me respondeu. Portanto, eu costumo dizer que isto foi um sinal, porque foi a partir daí que eu comecei a entrar no mundo e na problemática do que é a imigração em Portugal. Porque até então eu não tinha a mínima noção do que era ser imigrante em Portugal, porque apesar da minha cor de pele, do meu fenótipo, eu sempre me considerei portuguesa porque nasci cá em Portugal, fiz todo o meu processo de socialização aqui neste país, e de uma certa forma, dentro da faculdade, a primeira vez, eu sentia-me portuguesa.